Nessa aula nós vamos tratar daquelas situações onde é possível acumular benefício, daquelas situações onde não há possibilidade de acumulação de benefícios. Vamos tratar principalmente disso, mas antes vamos examinar um dispositivo muito importante que está lá, né, na lei, né, 8.213, no artigo 122, que nos diz o seguinte: sempre que as regras mudam, tá, sai uma lei alterando regra para aposentadoria, por exemplo, se uma pessoa já implementou as condições para se aposentar antes daquela alteração, nós temos aí uma situação de direito adquirido e essa pessoa vai poder se aposentar segundo as regras antigas em vigor, uma vez que ela implementou naquele momento as condições para se aposentar, e ela pode pedir a aposentadoria naquele momento ou em qualquer momento adiante no tempo que ela vai ter direito a usar, né, as condições anteriormente em vigor. Então, vamos dar uma olhada aí no artigo 122. Ele nos diz que, se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço homem ou 30 anos se mulher, optou por permanecer em atividade. Então, eu só falo em tempo de serviço, tá? 30 anos de tempo de serviço, 35 até a emenda 20. Então, se quando sai a emenda 20, em 16 de dezembro de 98, uma determinada pessoa, ela já tinha 35 anos de tempo de serviço, mas ela optou por continuar a trabalhar mesmo após a publicação dessa emenda. Considerando que ela já tinha tudo que era necessário para se aposentar nesse momento, a qualquer momento ela pode pedir a aposentadoria com base, tá, no implemento de condições aqui. É isso que nos diz o artigo 122. Bom, vamos ao artigo 124. O artigo 124, ele trata, tá, das situações em que não é permitido o recebimento conjunto de benefícios da Previdência, salvo no caso de direito adquirido. Então, né, salvo direito adquirido, tendo em vista condições implementadas antes de uma determinada alteração legal, não se pode acumular os seguintes benefícios. Eu não posso ter uma pessoa aposentada que continuou a trabalhar depois de aposentada e adoece, recebendo a aposentadoria e o auxílio-doença. Ela já não está aposentada, vai seguir recebendo a aposentadoria, mesmo tendo voltado a trabalhar, ela não recebe o auxílio-doença. Eu não posso ter um segurado do regime geral, a partir de um dado momento do tempo, não é permitido ele ter mais de uma aposentadoria. Ah, mas ele se aposenta e volta a trabalhar e volta a contribuir. Ele não pode se aposentar de novo pelo regime geral? Não pode, tá? Aguardar a tese da desaposentação aí, né, se consolidar, mas a princípio, né, continuaria, mesmo que ele se desaposentasse, prevalecendo essa tese, ele se desaposentaria e teria direito a uma aposentadoria só. Tá? Não existe a possibilidade de coexistência de duas aposentadorias pagas, né, pelo regime geral. Ah, mas existia no passado? Existia no passado. É possível encontrar ainda hoje pessoas com duas aposentadorias do regime geral, mas isso acabou. A pessoa exerce 10 atividades ao mesmo tempo. Quantas aposentadorias ela vai ter no regime geral? Uma, tá? Não pode um indivíduo se aposentar e continuar a receber esse benefício que era pago no passado para quem não se aposentava, que é o abono de permanência em serviço. Prestar atenção que esse abono de permanência em serviço foi extinto. Tá? Ele não existe mais hoje. Não pode hoje uma pessoa dizer assim, ah, em vez de me aposentar eu vou continuar a trabalhar, porque aí, né, eu tenho todas as condições, mas eu continuo a trabalhar e recebo o abono de permanência em serviço. Não. Se você continuar a trabalhar mais, o que você vai fazer é melhorar seu cálculo, que vai aumentar o fator previdenciário. Mas não tem a história de deixar de se aposentar, né, quando implementa a condição para receber abono de permanência. Isso não existe mais. Salário maternidade e auxílio doença não podem ser pagos, né, cumulativamente. Se uma pessoa vem de auxílio doença e chega o momento dela estar grávida, ter neném, né,
então ela vai ter a suspensão do auxílio-doença para pagamento do salário maternidade. Termina o salário maternidade, aí vai ser restabelecido o pagamento do auxílio-doença a partir do primeiro dia seguinte aos 120 dias. Não é possível a um segurado receber mais de um auxílio-acidente. Então, o indivíduo, ele sofreu um acidente que provocou a redução da sua capacidade de trabalho, tá? Ele vai primeiro ficar afastado, né, de auxílio-doença, depois, quando ele volta a trabalhar, se ele tem redução da capacidade de trabalho, ele vai receber o auxílio-acidente. Aí ele volta a trabalhar, salário e auxílio-acidente, salário e auxílio-acidente. Lá na frente ele sofre outro acidente que reduz de novo a capacidade de trabalho dele. Ele vai ter direito a receber outro auxílio-acidente? Não, tá? Ele vai ter direito a calcular um novo auxílio-acidente. Se o valor, né, desse cálculo é superior ao valor do auxílio-acidente que ele vinha recebendo, ele pode optar pelo valor mais vantajoso. Então, ele vai ficar com um único auxílio-acidente, só que o valor vai ser maior. Não é possível também, tá, a um dependente receber mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Então, vamos dizer o seguinte, que era um casal, né, o rapaz do casal era segurado da Previdência, ele vem a falecer, a esposa fica com uma pensão. Alguns anos depois, essa esposa casa de novo. Se casar, perde a pensão? Não perde a pensão. Casou de novo, segue, né, recebendo a pensão. Só que ela, adiante, fica viúva de novo, e esse outro marido, né, falecido, também era segurado da Previdência. Ela vai ter a segunda pensão da Previdência? Não. O que ela tem é o cálculo dessa segunda pensão, no sentido de ver se o valor dela é mais vantajoso. Se o cálculo dessa segunda pensão for mais vantajoso, ela pode ficar com essa pensão e abrir mão da outra, mas não pode receber duas pensões deixadas por cônjuge ou companheiro. Ah, mas se uma criança ficar órfã de pai e mãe, ela pode receber uma pensão do pai que era segurado, uma pensão da mãe que era segurada? Pode. Então, uma criança pode ter duas pensões? Com certeza. Uma mãe recebe a pensão de um filho, porque ela era dependente de um filho, mas ela continua dependendo de outro filho que vem a falecer também. Ela poderia receber duas pensões deixadas por filhos? Com certeza. O que não pode é receber duas pensões deixadas por cônjuge ou companheiro. A gente vai ver mais adiante que não pode também receber dois auxílios reclusão, deixado por cônjuge ou companheiro, uma pensão com auxílio reclusão, a gente vai examinar mais adiante. É vedado o recebimento de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Então, olha só, o indivíduo, ele fica desempregado, entra no período de manutenção e ele, né, adoece, pede um auxílio-doença. Só que como é caso de desemprego involuntário, ele teria também o seguro-desemprego. Ele pode, né, recebendo auxílio-doença, receber junto o seguro-desemprego? Não, não pode. Salário maternidade com seguro-desemprego? Não pode. Pode ser um aposentado que retornou à atividade, daí ele sai do emprego, né, demitido de forma involuntária aí, e ele pode receber a aposentadoria com seguro-desemprego? Não. Agora, se era alguém que já vinha recebendo auxílio-acidente, fica desempregado, tá? Esse auxílio-acidente ele só vai cessar quando a pessoa se aposentar. Então, esse auxílio-acidente vai conviver com o seguro-desemprego sem problema nenhum. Vamos dizer que um segurado, tá, é viúvo, recebe uma pensão por morte deixada por sua esposa e ele fica desempregado. Tá? Ele pode receber o seguro-desemprego mesmo recebendo essa pensão por morte tranquilamente. Aí sim, pensão por morte e auxílio-acidente convivem com o seguro-desemprego. Agora, aposentadoria, auxílio-doença não pode ser pago junto com o seguro-desemprego. O regulamento, ele também vai falar dessas situações de acumulação, né, não permitida de benefícios. O artigo 67 diz que, salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência, inclusive quando esses benefícios forem decorrentes de acidente do trabalho.
Então, não pode receber a aposentadoria com auxílio-doença, não pode receber mais de uma aposentadoria, não pode receber a aposentadoria com abono de permanência em serviço, não pode receber salário maternidade junto com auxílio-doença, não pode receber mais de um auxílio-acidente, não pode receber mais de uma pensão deixada por cônjuge, nem mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira, e não pode receber uma pensão deixada por cônjuge e outra pensão deixada por companheiro. Sempre tem que escolher a mais vantajosa. E não pode receber auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Isso era possível no passado. Hoje, quando a pessoa se aposenta, o auxílio-acidente cessa. O auxílio-acidente, inclusive, é utilizado junto com o salário para o cálculo da aposentadoria, tá? Qualquer que seja ela. Então, eu não posso mais hoje manter um auxílio-acidente para alguém que está aposentado. Na hora da aposentadoria, o auxílio-acidente cessa. No caso dos incisos 6, 7 e 8, que são nos casos de pensão por morte, deixadas por cônjuge, companheiro, né? É facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente e esses antigos aqui que não existem mais, não são concedidos mais hoje, foram concedidos no passado. Auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Então, vamos dizer que uma senhora, ela tenha, né, o esposo privado de liberdade, ele está preso, como era de baixa renda, esse segurado, a esposa está recebendo auxílio reclusão. Ela é empregada de uma empresa, recebe o salário e o auxílio reclusão. Só que ela é mandada embora da empresa, né? Caso de desemprego involuntário. Aí ela vai ter direito ao seguro-desemprego, ainda que receba auxílio reclusão? Vai. Porque ela vai estar recebendo esse auxílio reclusão na condição de dependente, não tem nenhum problema. É permitida a acumulação dos benefícios previstos aí no regulamento, com o benefício de que trata a Lei 7.070, que é a pensão ao portador, né, da síndrome de talidomida, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Então, esse benefício que está na Lei 7070, tá, é uma pensão especial mensal vitalícia e intransferível aos portadores da deficiência física conhecida como síndrome da talidomida, que a requererem devido a partir da entrada do pedido de pagamento no então INPS, hoje INSS. Então, essa situação da talidomida é uma droga que existe até hoje, mas na década de 60 ela foi utilizada por, né, mulheres grávidas, e essa droga produzia má formação congênita. As crianças nasciam com diferentes graus de má formação e daí elas vão para a perícia do INSS, verifica-se qual é o grau de comprometimento e a partir do grau de comprometimento é calculada essa pensão especial, é um benefício de legislação especial, é uma pensão especial que é paga mensalmente, é uma pensão vitalícia. Então, o que está dizendo aqui? Que é permitido que alguém que receba a pensão na condição de portador da síndrome de talidomida, tá, possa também receber benefício da Previdência Social. E o benefício, né, de legislação especial que é pago, ele não pode ser reduzido em razão de aquisição de capacidade de trabalho do beneficiário dessa pensão ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a concessão dessa pensão vitalícia, tá? Vamos lá. Bom, o segurado recluso, ainda que ele contribua de forma, né, facultativa enquanto está preso, tá? Ele não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria enquanto a família dele, os dependentes dele, estiverem recebendo o auxílio reclusão.
Então, ele tem, né, ele vem contribuindo como segurado facultativo, a família está recebendo auxílio reclusão. O fato dele contribuir não prejudica o recebimento do auxílio reclusão pelos dependentes. Agora, ele implementa condições para se aposentar. Ele pode se aposentar e os dependentes continuarem a receber o auxílio reclusão? Não, tá? Então, né, é permitida aí a opção, desde que manifestada também pelos dependentes, né, pelo benefício mais vantajoso. Se a aposentadoria é mais vantajosa, o indivíduo, tá, tanto a família quanto, né, o segurado, vão poder optar, tá, pelo mais vantajoso. Então, assim, não, a família quer ficar com auxílio reclusão, então o segurado não se aposenta. A família, né, aprova, ela consente, tá, ela abre mão, ela consente no sentido que ela abre mão do auxílio reclusão para que o segurado possa se aposentar, porque isso é mais vantajoso. Então, isso será feito. Depende de manifestação expressa daqueles que vêm recebendo o auxílio reclusão. Salvo nos casos de aposentadoria por invalidez ou especial, observando quanto a esta o disposto no parágrafo único do artigo 69, tá? O retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantido no seu valor integral. Nós sabemos que no caso de aposentadoria por invalidez, o retorno à atividade, né, o retorno, né, espontâneo, o indivíduo mesmo decide voltar a trabalhar, cessa do momento do retorno à aposentadoria por invalidez. No caso da aposentadoria especial, tá, a gente aplica a cessação do benefício se o aposentado especial voltar a exercer atividade sujeita a condições especiais que prejudica a saúde ou a integridade física. Então, aplica-se o disposto no artigo 48, que é a cessação, tá? A partir da data do retorno, né, voluntário à atividade, ao segurado que retornar ao exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos constantes do anexo 4 ou permanecer nessas atividades, seja na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviços ou categoria de segurado, a partir da data do retorno à atividade. Ele pode muito bem ter voltado, ele se aposentou especial e volta a trabalhar como contribuinte individual, prestando serviços à empresa de forma eventual, mas ele presta serviço, tá, em operações onde ele se expõe a agentes nocivos. Ele vai deixar de receber a aposentadoria especial a partir da data do retorno à atividade especial. Vamos lá. Os pagamentos de benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Então, aqui a gente vai para outro assunto. Não podem ser antecipados. Então, artigo 69. Mas será que isso é absoluto? Tá? Nós vamos ver que não. Tem uma situação de excepcionalidade. Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais reconhecidos por atos do governo federal, o INSS poderá, nos termos de ato do ministro da Previdência, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios o cronograma de pagamento de benefício de prestação continuada, tanto previdenciária quanto BPC, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, enquanto perdurar o estado de calamidade. Aqui eu não estou antecipando o pagamento, não estou pagando nada adiantado no sentido de adiantar uma prestação, como vai acontecer no inciso 2. Aqui o que acontece no inciso 1 é como naquele município foi declarado, né, estado de calamidade pública, em vez de esperar para pagar lá no final do mês, o INSS ele antecipa, começa a pagar mais cedo os benefícios, né, para aqueles beneficiários que são domiciliados naquele local. No inciso 2 aqui, é que diz que pode aí sim adiantar um valor, tá? Não é só puxar o cronograma, tá, de pagamento para mais cedo no mês. No 2 diz que pode, né, se antecipar o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Então, né,
naquele município onde ocorreu uma situação de desastre natural, uma inundação, né, um desmoronamento, enfim, o INSS ele pode pagar, por exemplo, o indivíduo recebe por mês R$ 1.000 de renda de aposentadoria. Então, o INSS paga a ele um valor de R$ 1.000, que é o valor correspondente, né, a um pagamento mensal, paga aqueles R$ 1.000 e depois isso vai ser descontado adiante dos valores que vão ser pagos àquele mesmo beneficiário, tá? O valor antecipado, de que trata o inciso 2, esse valor correspondente a uma renda mensal, que é, né, pago ao beneficiário, vai ser ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim, equiparado ao crédito de que trata o inciso 2 do caput do artigo 154, pagamento de benefício a maior, nos termos a que se refere o parágrafo 1º. Então, eu trato como se fosse pagamento de benefício além do devido, e isso vai sendo ressarcido, descontado da renda das outras aposentadorias que vão ser pagas de forma parcelada. O segurado em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição especial ou por idade, que voltar a exercer atividade, então ele já está aposentado, e voltou a exercer atividade abrangida pelo regime geral, somente terá direito, junto com essa aposentadoria, ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado ou trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 68 e nos casos de aposentadoria especial, a proibição dele retornar à atividade especial. Então, o que ele está dizendo aqui é que um indivíduo que já se aposentou, seja por tempo de contribuição especial ou por idade, ele, né, voltou a exercer atividade remunerada. Ele tem direito a alguma coisa? Se ele voltou a exercer atividade na condição de empregado ou avulso, ele vai ter salário família, ele vai ter direito à reabilitação profissional, tá? Muito bem, agora, se ele é um aposentado especial, ele não pode voltar a exercer atividade especial, porque ele vai perder a aposentadoria dele, ok? Aqui ele referencia aquele artigo que trata da possibilidade de acumulação de benefícios. E aí nós vamos para a instrução normativa número 45, que também trata da acumulação de benefício. Então, salvo direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho. Ah, mas eu vou ler de novo? Eu vou, porque vai aparecer novidade, tá? Vai aparecer maior detalhamento. A gente já sabe, pode um aposentado que voltou a trabalhar ficar doente e receber auxílio-doença? Não. Pode o indivíduo receber auxílio-acidente com auxílio-doença do mesmo acidente ou da mesma doença que o gerou? Não. A gente sabe aqui que quando o indivíduo sofre um acidente, primeiro, né, se ele foi empregado, 15 dias, depois vai para o auxílio-doença, não é verdade? Quando esse auxílio-doença cessar, verificado que ele tem uma redução da capacidade laboral produzida aí, né, pela sequela do acidente, ele vai, quando cessa isso daqui, passar a receber o auxílio-acidente. Se por acaso, bem aqui, ele tiver uma recaída tendo em vista, né, o acidente ainda, ele não consegue trabalhar direito, ele tem que se afastar de novo da empresa e tudo é causado pelo acidente ainda. O que faz? Cessa o auxílio-acidente e reabre o auxílio-doença precedente. Somente quando esse auxílio-doença cessar para valer, é que vai haver o pagamento do auxílio-acidente. Então, eu nunca vou ter a coexistência do auxílio-acidente com aquele auxílio-doença causado pelo mesmo acidente. Não se tem a convivência da renda mensal vitalícia, que era um benefício também já extinto, que era concedido anteriormente, tá? O idoso não tinha número de contribuições para se aposentar. Esse daqui, na verdade, é um ancestral do BPC da LOAS. Eu não posso ter uma pessoa recebendo essa renda mensal vitalícia com outra espécie de benefício da Previdência. Não é possível, tá, alguém receber a pensão mensal vitalícia como seringueiro,
tá? O soldado da borracha, que é um benefício de legislação especial, com qualquer outro benefício de prestação continuada mantido pela Previdência. Você sabe que o benefício lá a pensão, né, das pessoas portadoras da síndrome da talidomida convive com o pagamento de outros benefícios da Previdência. Mas a pensão mensal vitalícia do seringueiro não pode acumular com outro benefício pago pela Previdência. Não é possível acumular aposentadoria com auxílio acidente quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultou em sequelas definitivas, tá? Nos termos, né, do artigo 86 da Lei 8.203, tiver ocorrido a partir de 11 de novembro de 97, quando essa medida provisória 1596, depois convertida na Lei 9.528, determinou a não cumulatividade. Então, antes dessa lei, antes dessa MP 1596, depois Lei 9.528, ou seja, até 10 de novembro, era possível alguém que vinha recebendo auxílio acidente, né, receber de forma cumulativa o auxílio acidente com aposentadoria. A partir dessa lei, tá, não é possível acumular auxílio acidente e aposentadoria. Então, ele aqui diz que quando a consolidação das lesões que resultaram em sequela definitiva tiver ocorrido a partir de 11 de novembro de 97, não é possível acumular a aposentadoria com auxílio acidente. Recebimento de mais de uma aposentadoria, tá? Não é possível, né? Exceto com data de início anterior a janeiro de 1967. Então, quem conseguiu, né, ter os requisitos para se aposentar até janeiro de 67, ainda conseguiu ter direito de mais de uma aposentadoria da Previdência Social. Mas, tá, a partir de então, só é possível uma aposentadoria. Não é possível acumular a aposentadoria com abono de permanência em serviço, não se acumula salário maternidade com auxílio-doença, não se acumula mais de um auxílio-doença. Quando a pessoa tem 2 empregos, ela vai ter um único auxílio-doença calculado com base nos salários dos 2 empregos, mas é um único benefício. Não se acumula mais de um auxílio-acidente, não se acumula mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, facultado o direito de opção pela mais vantajosa, tá? Exceto se o óbito aconteceu até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, porque naquele período era permitida a acumulação, tá? Então, o que vale para nós é a regra de hoje. Hoje, pode um dependente ter 2 pensões deixadas por cônjuge? Não pode. No passado, sim. Hoje, não. Também não pode acumular uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro com auxílio reclusão de cônjuge ou companheiro. Nem eu acumulo 2 pensões deixadas por cônjuge ou companheiro, nem eu acumulo pensão por morte deixada por companheiro ou cônjuge com auxílio reclusão deixado por companheiro ou cônjuge. E isso para eventos ocorridos a partir de 29 de abril de 95, por conta da Lei 9.032, porque anteriormente era possível. Mas sempre que acontecer essa situação, a pessoa vai ter direito a escolher o benefício mais vantajoso. Não se pode acumular mais de um auxílio reclusão de instituidor, cônjuge ou companheiro para eventos ocorridos a partir de 29 de abril, que é a data da publicação da Lei 9.032. Vamos adiante. Também não pode acumular um auxílio reclusão pago a dependente com auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço pago ao segurado recluso. Não se acumula seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente e os antigos auxílio suplementar e abono de permanência em serviço. Não se acumula benefício assistencial
com benefício da Previdência Social ou de qualquer outro regime previdenciário, exceto a pensão especial mensal aos dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru, que é outro benefício de legislação especial, conforme previsto na Lei 9.422, tá? Então, não pode acumular o benefício assistencial com benefício da Previdência ou de qualquer outro regime previdenciário, mas eu posso acumular o benefício assistencial com a pensão especial mensal aos dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru. Eu não posso acumular o antigo auxílio suplementar com a aposentadoria ou auxílio doença. Vamos lá. A partir de 13 de dezembro de 2002, com a MP 83, que virou a Lei 10.666, o segurado recluso que contribuir, hoje ele contribui facultativamente, ele não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria durante a percepção pelos seus dependentes de auxílio-reclusão, mas é permitida a opção, desde que manifestada também pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso. Salvo no caso de aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, no caso da especial, se o retorno à atividade for para a atividade especial, o retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantida no seu valor integral. Se em razão de qualquer outro acidente ou doença o segurado fizer jus a auxílio-doença, o auxílio suplementar, que era o ancestral do auxílio-acidente, será mantido junto com o auxílio-doença, e quando esse auxílio-doença cessar, ele vai ser mantido se não for concedido novo benefício e vai ser cessado se concedido auxílio-acidente ou aposentadoria. No caso de reabertura de auxílio-doença pelo mesmo acidente ou doença que tenha dado origem ao auxílio suplementar, o auxílio suplementar ele é cessado, na verdade ele é suspenso até a cessação do auxílio-doença. Aí quando cessar o auxílio-doença, ele vai ser reestabelecido se não for concedido outro benefício e vai ser cessado se concedida a aposentadoria. Nesse parecer aqui, da consultoria jurídica do Ministério, tá, da Defesa, nós temos que os benefícios dos ex-combatentes podem ser acumulados com a pensão especial instituída pela Lei 8.059 de 1990. Isso aqui é muito pontual, a gente não precisa ter muita preocupação. Essa lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado das operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é possível você ter, a coexistência de benefícios outros pagos ao ex-combatente com essa pensão especial instituída também para as pessoas que participaram de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Comprovada a acumulação indevida, tá, na hipótese prevista no inciso 15 desse artigo, o fato vai ser comunicado a órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego por ofício. Então, a pessoa está recebendo benefício da Previdência junto com o seguro-desemprego. Isso vai ser comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego. É permitida a acumulação dos benefícios previstos no regime geral com o benefício que aquela pensão especial vitalícia paga ao portador da síndrome de talidomida. Será permitido que o menor sob guarda acumule o recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento dos pais biológicos com a pensão por morte de um dos seus guardiões, somente quando esta última ocorrer por determinação judicial, lembrando que o menor sob guarda deixou de ser dependente em 96. Então, eu só vou ter a configuração do direito à pensão por morte desse menor sob guarda se o óbito acontecer até 14 de outubro de 96. É admitida a acumulação de auxílio-doença, de auxílio-acidente ou do ancestral do auxílio-acidente, que era auxílio suplementar, quando são determinados por outro acidente ou doença, tá? Com pensão por morte ou com abono de permanência em serviço.
Então, eu posso ter uma pessoa recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Eles podem ser recebidos conjuntamente, desde que o auxílio-acidente seja determinado por um acidente, o auxílio-doença por outro, tá? E isso daqui também é permitido, né, a convivência do auxílio-doença com pensão por morte, não tem problema. Dada a natureza indenizatória, essa pensão que é paga aos portadores da síndrome de talidomida é inacumulável com qualquer outro rendimento, com indenização por danos físicos, com o benefício de prestação continuada previsto na LOAS ou com renda mensal vitalícia que a qualquer título venha a ser paga pela União. Então, essa pensão dos portadores da síndrome de talidomida convive com benefícios da Previdência, mas não convive com outros benefícios de legislação especial e nem com o benefício de prestação continuada da LOAS. Comprovada a acumulação indevida, vai ser mantido o benefício concedido de forma regular e cessados ou suspensos os demais benefícios, adotando-se as providências necessárias quanto à regularização e cobrança dos valores recebidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal. Essa cobrança só vai envolver os últimos 5 anos. As importâncias recebidas indevidamente pelo beneficiário, nos casos de dolo, má-fé ou erro da Previdência Social, deverão ser restituídas, observando a necessidade de fazer a atualização desses valores. Vamos ver o que mais que nós temos. O titular de BPC da LOAS e de renda mensal vitalícia, que vier a requerer benefício previdenciário, deverá expressamente optar por um dos 2 benefícios, cabendo ao servidor do INSS esclarecer qual é o benefício mais favorável. A data de início do pagamento do benefício previdenciário é fixada na data que ele entrou com o requerimento, e o benefício incompatível vai ser cessado no dia imediatamente anterior. Quando é caso de opção pelo recebimento de pensão por morte, deve-se observar que, ocorrendo a manifestação dentro do prazo de 30 dias da data do óbito, a pensão é devida desde a data do óbito, devendo ocorrer devolução dos valores de BPC. A pessoa vinha recebendo um BPC, aí passou a ser beneficiária de uma pensão por morte, não pode receber os 2. Então, ela vai, né, na medida em que ela opte aí pela pensão, quando ocorre o óbito, ela requereu até os 30 dias do óbito, recebe desde a data do óbito, se houve pagamento de BPC para aquele período, ela devolve o BPC. No caso do menor, antes dele completar 16 anos e 30 dias, o pagamento da pensão é devido desde a data do óbito e, né, retroage quanto tempo for necessário, não aplica nem a prescrição quinquenal. Então, se retroagir 3 anos e aquele indivíduo vinha recebendo o BPC, ele vai ter que devolver os valores recebidos do benefício assistencial, porque para todo o período ele vai ter o recebimento da pensão. Para o incapaz curatelado, é devida a pensão por morte desde a data do óbito também, se o representante legal se manifestar pela opção até o final dos 30 dias, devendo ocorrer a devolução dos valores recebidos de BPC. O titular de benefício previdenciário que se enquadrar no direito ao recebimento de benefício assistencial, a ele vai ser facultado o direito de renúncia e de opção pelo mais vantajoso, exceto no caso de aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, tendo em vista que o artigo 181b do regulamento diz que esses benefícios de aposentadoria são irreversíveis e irrenunciáveis. Só permitida a desistência antes do recebimento do primeiro pagamento ou do FGTS, tá? O que acontecer primeiro. Então, uma pessoa é pensionista, mas ela recebe uma pensão que é de salário mínimo, dividida por 4 pessoas, ela recebe 1/4 de salário mínimo, né, na sua cota de pensão. Ela pode muito bem desistir da pensão, a pensão pode ser renunciada, tá? E ela passa a receber o BPC, caso seja mais vantajoso. Então, se ela tinha 1/4 salário mínimo de pensão e ela é uma pessoa idosa que pode receber um BPC de 1 salário mínimo, ela abre mão da pensão e vai receber o BPC. A opção pelo benefício mais vantajoso
produz efeitos a partir da data da entrada do requerimento e o benefício previdenciário é cessado no dia anterior à data da entrada desse requerimento do novo benefício. Esse direito de opção pelo benefício mais vantajoso só pode ser exercido uma única vez, tá? Porque, senão, o que acontece? Num dado momento, a pensão é 1/4 de salário mínimo, né? E ela opta pelo BPC. Depois, os outros dependentes todos deixam de ser dependentes, a cota que lhe caberia seria o salário mínimo inteiro, com abono anual, com 13º. Aí a pessoa não quer mais o BPC, agora quer voltar para a pensão, ela não pode ficar fazendo opção o tempo todo, é uma única vez. Bom, aqui nós temos algumas disposições finais e transitórias. Artigo 125 da lei diz que nenhum benefício ou serviço da Previdência pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Isso aqui é aquele princípio da precedência ou pré-existência do custeio. Criou benefício, cria junto a fonte de custeio total, tá? Isso também está lá no regulamento, mesmo texto. E aqui nós encerramos essa aula, continuaremos vendo outras disposições diversas da Lei 8.213 na próxima aula. Até lá!